Olá, garagistas! No tutorial de hoje, vamos mostrar como utilizar o LCD Shield I2C. Ele é um shield incubado aqui no laboratório de garagem pelo saudoso Diri, também criador do consagrado Data Shield. Para mais informações, acesse a nossa rede social. Para adquirir um de nossos produtos, acesse a nossa loja virtual e também se inscreva no nosso canal do YouTube. Olá, garagistas! Hoje vamos falar sobre o LCD Shield I2C. Tá? Ele é um shield incubado aqui no laboratório de garagem. Tá? Ele é uma modificação aí feita pelo consagrado Data Shield. Okay? Ele foi projetado pelo saudoso aí Diri, né? Um garagista, frequentador aqui do lab. Tá? Ele é um shield que você pode, tá? Além de utilizar com o seu Arduino, ele também tem bastante pinos disponíveis para você utilizar outros shields, fazer alguns acionamentos, leitura de sensor, por exemplo. Tá? Ele é um shield bastante versátil, ele vem também com botões, ok? E esses botões você pode fazer, né, alterações aí dos seus display, ok? Ele vem também com o botão de reset, então você pode resetar o LCD Shield I2C, e ele tem uma grande vantagem porque ele se comunica, né, via I2C com o Arduino, tá? Então você consegue utilizar diversos pinos desse shield aí para fazer outras coisas, tá? No nosso tutorial da rede social, o tutorial como utilizar o LCD Shield I2C, tá? Clicando na busca você pode digitar esse título, tá? E você vai encontrar esse tutorial, ok? Na nossa loja, tá? Aqui a loja do Lab de Garagem e no Shields, você vai encontrar no canto direito aqui, ó, LCD Shield I2C, ok? O preço dele, as informações, tá? Esse aqui é o Diri, tá? Desenvolvedor desse projeto aí, ok? E é um projeto bastante legal esse shield. Eu vou estar mais falando sobre as utilizações, né, que dá para ser feitas com ele mais para frente, mas aqui basicamente eu falo sobre o LCD Shield I2C, ok? Demonstro o esquemático, tá? Como vocês podem ver aqui, diversos pinos estão liberados aí para você utilizar outros shields, por exemplo. Ele consegue fazer 3 leituras analógicas aí, né? 3 pinos disponíveis, tá? E tem várias aplicações, tá? Aqui também mostramos a montagem, tá? Que foi feita aí utilizando o relé, que a gente vai utilizar nas demonstrações também, ok? E mais para baixo o sketch, né, de cada demonstração. Aqui a gente faz uma demonstração que a gente faz a leitura dos botões, ok? Para você saber fazer a leitura dos botões aí no nosso Shield LCD I2C, ok? Depois fazemos uma demonstração de ajuste de brilho e contraste via software, né? Utilizando os próprios botões do Shield, tá? E por último a gente faz uma criação de menu, né? Então a gente faz alguns menus e dentro desses menus a gente ajusta brilho, ajusta contraste e tem um menu de acionamento de relé também, bastante legal, tá? Esse vídeo aí você vai encontrar todas, né, essas aplicações aí, funcionamento e tudo. Também explico os sketches assim de como funciona, tá? O tratamento desses códigos, ok? Então é isso. Vamos agora para as demonstrações, tá? Então vamos lá. Então, garagistas, nessa primeira demonstração aí eu vou estar explicando como se fazer a leitura dos botões, tá? Do LCD Shield I2C, e vocês vão perceber que para cada botão vou fazer uma leitura diferente no meu pino A0 do Arduino, ok? Então vou dar primeiramente uma breve explicada aí sobre o código para leitura de botão e depois aí eu vou fazer a demonstração, né, pegando os valores dos botões. Então vamos lá. Aqui no início do programa eu defino
a palavra pin brilho como 5 e a palavra pin contraste como 9. Que na hora que eu for declarar lá meus pinos, né, de IOs, etc., de acionamento como high e low, ou em vez de eu utilizar os valores 5 e 9, eu vou usar as palavras pin brilho e pin contraste, ok? Mais abaixo eu incluo a biblioteca wire.h, utilizada para fazer comunicação em 2C, é uma biblioteca já do Arduino. Abaixo dessa eu incluo a biblioteca Liquid Crystal em 2C, que vai ser utilizada aí para fazer a comunicação em 2C com o meu Arduino, tá? No Arduino com o LCD. Mais abaixo eu inicializo, né, o LCD aí com essa função Liquid Crystal em 2C, o nome do meu LCD, no caso, aí eu coloquei LCD mesmo, qual o endereço que ele está na minha comunicação em 2C, então no caso aí endereço 32, a quantidade de colunas e a quantidade de linhas, né, que eu tenho que declarar aí para minha função, né, para o meu programa saber qual a dimensão do meu LCD, ok? Abaixo eu inicializo a variável botões, essa variável vai ficar responsável por fazer a leitura do pino a 0 do Arduino, tá? Abaixo uma variável de contagem i, tá? Então essa variável vai ser utilizada na minha função de inicialização para dar o efeito de piscagem. Mais para frente a gente vai ver isso daí. Em setup eu inicializo a serial, né, com o baud rate 9600. Inicializa aqui pelas funções da própria biblioteca do LCD, lcd.init e lcd.backlight. Essas duas funções são utilizadas para a biblioteca fazer o tratamento de inicialização, né, do hardware e do LCD, ok? Abaixo eu inicializo aqui os pinos, né, pino 5, que é o pin brilho como saída, e o pin contraste como, né, que é o pino 9 como saída também. Porque o que acontece, como eu tinha explicado anteriormente, o backlight e o brilho, o contraste e o brilho do LCD são controlados via software. Então, se você não inicializar esses pinos aí com os valores adequados, na hora que você ligar, ele não vai fazer nenhum acionamento, ele vai deixar o LCD apagado. Então, sempre é bom quando você for utilizar o LCD Shield 2C aí, inicialize esses pinos aí, tanto brilho como contraste, com os valores adequados, tá? No caso aí o brilho como 255, né, que vai dar o brilho máximo, e o pino de contraste como 0, tá? Para você ter esse contraste máximo aí também entre as letras e o fundo do LCD, ok? E mais abaixo eu inicializo, né, faço ali a inicialização do meu display, tá? Então essas letras, né, que vocês estão vendo aí no LCD, né, essas mensagens LCD Shield 2C, e nosso site aí, né, labdegarage.com. Então essa função inicialização, quando eu chamo ela faz o tratamento da escrita e também o efeito de piscagem que vocês vão ver, tá? Então aí eu chamo a função de inicialização e eu vou lá para a função. Indo para a função, né, como eu tinha falado, eu dou um analog write, né? Então eu faço PWM lá do pino brilho, né, que seria um pino 5, como 255. Então 255 é o meu brilho máximo, tá? E o pino de contraste eu dou como 0. Então aí eu inicializo o contraste no mínimo, ok? Que eu escrevo na serial, né, um enter aí na serial por uma linha, para quando a gente for ver na demonstração, que é assim que eu aperto o botão de reset, ele vai sempre inicializar meu programa. Então eu escrevo aqui também abaixo LCD Shield 2C iniciado, ok?
Mais abaixo eu seto o meu cursor, né? Eu posiciono meu cursor na primeira linha, na primeira coluna. Aí lembrando que a contagem vai de 0 a 15, né? Então são 16 colunas. E de 0 a 1, né? Linha 1 e linha 2. Mais abaixo eu dou lcd.print, que escreve no meu LCD, né? Então ele vai escrever a mensagem, né? Na linha de cima, LCD shield 2C, e vai cair nesse for após isso. Caindo no for, vocês podem ver que esse for vai ficar responsável por escrever na segunda linha o labiodegarage.com e fazer ele piscar, ok? Você pode ver no launch repetição, né? Que ele vai piscar de 0 a 4, né? Então ele vai piscar aí, no caso, 5 vezes, né? Começando como 0, 1, 2, 3, 4. Então ele vai contar 5 vezes, ok? Abaixo aqui, né, dentro do for, eu faço o tratamento. Então eu posiciono na primeira linha, na segunda linha, na primeira posição, e dou lcd.print com espaços, para dar o efeito de limpagem da linha de baixo. Dou um delay de 250 milissegundos, posiciono lá na segunda linha e escrevo a mensagem labiodegarage.com. Dou mais 200 milissegundos e volto. Então esse for vai ficar responsável por fazer o efeito de piscagem na inicialização do meu sketch aqui, ok? Então terminando essa inicialização, ele vai sair dessa função e vai voltar. Voltando, ele vai sair do setup e vai ficar no loop. O loop vai ficar responsável por fazer a leitura do meu pino analógico a 0 e guardar na variável botões, ok? Guardando na variável botões, eu vou imprimir essa variável no serial monitor e dar o delay de 100 milissegundos e voltar no loop. Então ele vai ficar preso nesse loop, tá? Fazendo a leitura dos botões aí para a gente fazer, saber quais valores, né, são de cada botão aí do seu LCD Shield 2C, ok? Então agora vamos inicializar aqui, ó, o serial monitor. Então vocês percebem que ele dá a primeira mensagem lá, LCD Shield e 2C iniciado, e aí ele vai começar a fazer a leitura dos botões. Repare que a leitura está sendo de 1023 porque nenhum botão está sendo pressionado, ok? Então, assim que eu pressionar algum botão, essa leitura vai ficar diferente. Como vocês podem ver aqui no vídeo, ó, fazer o acionamento, né, pressionamento do botão aí. Então, o botão da esquerda aqui, né, o primeiro botão no nosso LCD, no Data Shield, era o botão de seleção, né? Então, como vocês podem ver lá no serial monitor, ele tem o valor 0, ok? O botão da esquerda, que quando pressionado, ele vai ter o valor de 133, né? O botão da direita é o valor 716. O botão de baixo 273, 74. E o botão de cima 461, tá? Lembrando que esse último botão você não consegue fazer a leitura dele porque ele é simplesmente de reset aí do meu LCD Shield. Então se eu pressionar ele, vocês percebam que ele vai inicializar tanto no próprio LCD como no serial monitor. Eu inicializo aí, né, o LCD e ele volta a fazer a leitura. Então esse foi uma demonstração de leitura dos botões, ok? Lembrando também que você não consegue pegar o valor de dois botões ao mesmo tempo, como por exemplo, se eu apertar o botão aqui da direita, que é 716, o botão da esquerda, que é 0, ele sempre aqui, ó, vai pegar o menor valor, ok? Então ele vai pegar o 0. Se eu fazer entre o 0, né, que é o botão da esquerda, aqui de seleção no caso, e o botão 133, né? Então ele vai pegar sempre o menor valor aí entre os dois, ok? Vamos agora para a demonstração onde eu faço o ajuste do brilho e do contraste
Ok? Então vamos lá. Então, garagistas, nesta demonstração aí vou estar explicando como fazer a alteração, né, com controle do brilho e do contraste via software, utilizando os botões aí do próprio LCD Shield 2C, ok? Então aqui no começo do programa, né, eu fiz algumas alterações no programa aí, algumas variáveis foram acrescentadas, como por exemplo essas variáveis Flow Key, PWM brilho, para controlar o PWM no brilho, tá? A variável PWM contraste, para controlar o PWM no contraste. A variável brilho %, que vai ficar responsável por converter o valor do PWM do brilho em porcentagem. E a mesma coisa para o contraste, né? Ele vai pegar o valor do PWM do contraste e armazenar aí a conversão para porcentagem, ok? No Voice Setup foi acrescentado nada, né? Tudo como o sketch passado da outra demonstração. E no loop eu acrescentei a chamada dessa função ajuste. Então ele vai inicializar daquela maneira, né? Efetuando as 5 piscagens aí da segunda linha. Feito isso, ele vai vir no loop, vai ler o botão e vai entrar essa função ajuste. Essa função ajuste vai ficar responsável por fazer, né, o controle do brilho e do contraste, ok? Então, o que foi alterado aqui? Quando eu apertar o botão da esquerda, meu brilho vai diminuir, tá? Quando eu apertar o botão da direita, meu brilho vai aumentar. Quando eu apertar o botão de cima, meu contraste vai aumentar. Quando eu apertar o botão de baixo, meu contraste vai diminuir, ok? Então esse ajuste, nessa função ajuste, vai ficar responsável por fazer o tratamento desses botões aí pra gente, ok? Então vamos lá nela e eu vou dar uma breve explicada sobre o funcionamento dela, ok? Então percebam que aqui, ó, já no começo temos um if, ok? E para esse if eu tenho alguns else ifs. Como assim? Cada if vai fazer o tratamento de um botão, ok? Então aqui o botão de 100 a 200, né? Que seria meu botão da esquerda. O botão de 700 a 800, né? Que seria meu botão da direita. Meu botão de 200 a 300, que seria o meu botão de baixo. E o botão que varia, né? Que pode variar aí entre 400 e 500, o botão de cima, ok? E por que eu coloquei essas variações para cada botão? Lembra que o valor lido lá do botão da esquerda, por exemplo, era de 133, tá? Então o que acontece? Dependendo do valor do resistor, né? Por exemplo, a tolerância de resistores aí geralmente são de 5%, né? Ele pode variar, né? Não ficar exatamente o mesmo valor de 133 no caso. Ele pode variar de 100 para 200, entendeu? Então não é um valor, dependendo da tolerância do resistor, ele não vai dar sempre, né, 133 aí naquela extensão do meu circuito. Claro que não é só por causa do resistor, aí outros valores também influenciam na leitura analógica do Arduino, tá? Mas aí foi um método que eu utilizei para fazer o tratamento do botão, para ficar um pouco mais genérico, né? De repente a tolerância do seu resistor, do seu LCD Shield veio alguma coisa alterada, né? A leitura pode ser, por exemplo, de 120 ou uma leitura de 150, não 133, que foi o nosso caso aí. Então, feito isso, você garante, né, que é o botão da esquerda que está sendo pressionado, né? Se você fosse lá, se o botão for igual a 133, né, no caso que você for simular essa demonstração e o seu botão não estiver dando 133, essa demonstração não iria funcionar, ok? Também sempre é bom ver qual o valor que ele está dando aí na sua leitura analógica do pino A0, ok? Para fazer suas alterações, tá?
Então é isso. Se o meu botão da esquerda for pressionado, eu vou entrar nesse if, né? Esse if faz com que meu PWM brilho não fique, né, abaixo de zero. Por quê? Enquanto ele for maior que zero, né, no caso, se ele for maior que zero, ele vai subtrair 25, né, do meu PWM e vai mandar o PWM pro pino, né, de brilho lá, que seria o pino 5, ok? Por acaso, na verdade, esse 25.5 foi escolhido por causa que o meu PWM máximo é 255, certo? Então, 25,5 seria 10%, né, de 255. Então, cada vez que eu apertar meu botão aí para diminuir, né, o brilho, ele vai diminuir 10% do valor total, ok? Se não tivesse essa condição aqui, né, de PWM maior que zero, o que iria acontecer? Meu brilho ia diminuindo, ele ia chegar a zero e ia ficar negativo. Aí isso ia dar, né, um valor assim não muito legal para você se trabalhar, ok? Feito isso, eu saio do if, ok? Assim que eu jogar no meu pino digital lá, o meu PWM, saindo daqui, eu converto, né, o PWM brilho aqui, que é o PWM que eu joguei no pino 5, né, no caso aí do brilho, em porcentagem e guardo na variável brilho %, ok? Guardando na variável brilho %, eu vou imprimir na minha serial lá para a gente fazer o acompanhamento da variação, brilho, ok? Desculpa aí, brilho, o valor do brilho, né, em porcentagem, e aqui é o símbolo de porcentagem para ficar mais estético aí, ok? Então essa aqui foi a função, né, feita para se caso o pino da esquerda fosse clicado aí, né, pressionado pela gente, ok? Então a mesma coisa é para o botão da direita, o botão de baixo, ok? O botão de cima e é isso aí, ok? Lembrando também que você pode fazer as alterações, tá? Esse código está disponível na nossa rede social, então você pode acompanhar com mais detalhe cada um dos botões aí, né? O que foi feito. Eu expliquei somente o primeiro, mas a ideia é a mesma para os outros, ok? Vamos ver agora a demonstração da variação do contraste do brilho, tá? Eu vou abrir aqui o meu serial monitor e o meu Arduino vai reiniciar e aí ele vai começar a fazer a leitura dos botões, ok? Então a mesma coisa, na hora que eu apertar o botão eu vou fazer uma leitura, só que agora eu vou tratar essa leitura do botão. Então, ó, como vocês podem ver, eu vou diminuir o brilho aqui, né, pressionando o botão da esquerda e percebo que variou até 0%, ok? Vou pressionar o botão da direita e ele foi para 100%. A mesma coisa para o contraste. Se eu subir o contraste, ele chega a subir, ok? E se eu abaixar, ele fica aí com o seu valor em zero, ok? Mas assim, se eu não quisesse, né, ter esses pulos aí de 0 a 10%, por exemplo, como aconteceu, porque variou muito rapidamente. Por exemplo, eu seguro o botão um tempo, ele já vai para zero. Eu seguro mais o outro tempo o botão da direita e ele vai para 100%. Okay? Algumas pessoas não gostariam disso acontecendo no seu, né, na sua aplicação. Por exemplo, eles gostariam que a cada vez que eu pressionasse, ele alterasse, né, variasse 10% a cada pressionamento do botão, ok? Por isso, aqui no exemplo, foi criado essa função, né, para tratamento de botão, que vocês podem utilizar também, ok? Essa função de tratamento de botão, eu vou utilizar para, se algum dos botões forem pressionado, estiverem pressionado no caso aí, né,
genericamente qualquer botão, né? Se todos os botões estiverem pressionados, ou seja, se o valor dos botões lidos for diferente de 1023, ok? Eu vou continuar lendo até esse valor, né, dos botões for 1023, ou seja, até nenhum botão estiver sendo pressionado, ok? E essa função pode ser tratada aí para quando, a cada vez que você apertar o botão, tá? Ele varia de 10 em 10%. E onde eu acrescento isso no meu programa? Aqui você pode pegar e acrescentar no seu programa logo após, né, dentro do seu if, um ajuste lá, logo após a leitura, tá, da porcentagem. Então você pode acrescentar, né, no if, no else if, para todos os botões. Feito isso, eu garanto que ele não vai variar tão rapidamente, tá? O meu PWM, ele vai assim, passo a passo, né? De 10 em 10% variar. Vamos agora fazer a demonstração novamente. Eu só vou passar o programa aqui para o Arduino, ok? Então é bem simples, sem muita complicação, tá? A explicação aí do programa. Vamos esperar o upload. Feito o upload aí para o Arduino, ok? Agora vamos abrir o Serial Monitor e acompanhar o funcionamento aí da nossa aplicação, ok? Vai lá, foi iniciado e aí vocês podem ver novamente a leitura dos botões. Então, se eu pressionar o botão, por exemplo, para ajustar o brilho, né, para diminuir o botão da esquerda, ó, ele alterou para 90% e parou. Não fez aquela passagem rápida até 0%. Então, ele vai variando toda vez que eu clicar. Tá? Se eu quiser aumentar o brilho, ele vai fazer a mesma coisa. Então, ele não vai ficar variando muito rapidamente, apenas quando eu clicar. Esse tratamento de botão é muito útil, não só para essa demonstração, né, mas para todas as aplicações que você vai utilizar botão, é bom. Isso também, se você fazer um tratamento, você pode fazer um tratamento de debounce do botão, dependendo da sua aplicação, né, via software. O ideal também é ter um VR hardware, né, para gerar ruído aí no seu acionamento. Mas essa aí foi uma demonstração básica de como alterar o brilho e o contraste, né, via software, se clicando, né, apenas nos botões do LCD Shield I2C. Okay? Agora, vamos para uma demonstração onde eu criarei menus, tá? Por exemplo, um menu de contraste, um menu de brilho, para variar aí, né, eu entro no menu e altero a variação do contraste e do brilho, ok? Então, vamos lá. Olá, garagistas, nessa demonstração eu vou demonstrar, tá, como fazer menus aí para você interagir com o seu LCD Shield I2C. Só lembrando que com o LCD Shield I2C você pode utilizar alguns outros shields também, né, que não foram compatíveis com a pinagem do Shield LCD, né, aí. E você também pode fazer acionamentos utilizando os pinos disponíveis, tá? Aí no exemplo vocês podem ver que tem uma lâmpada, ok? Aqui, ó, logo mais acima, um módulo relé, ok? E os jumpers aí para fazer o acionamento dele, tá? Eu vou demonstrar aqui primeiramente que na minha tela inicial tem aquela mesma mensagem, né, de duas linhas. Então se eu reinicializar aqui meu LCD Shield I2C, ele vai fazer toda aquela, né, piscagem da segunda linha 5 vezes e aí ele inicializou, ok? Se eu alterar, né, clicar nos botões aqui da direita e da esquerda, eu vou trocar de menu. Então, menu ajuste brilho, menu ajuste contraste
e menu estado do relé, ok? Claro que você pode fazer outros tipos de menu, tá? Dar um nome, o tipo de acionamento que você quer fazer ao entrar nele, né? Um ajuste, por exemplo. Se, por exemplo, eu quiser fazer um menu de leitura de sensor, eu entraria no menu e leria, né, o meu sensor, ok? Mas no nosso caso aí, como exemplo, somente esses três, né? Menus e a tela inicial aqui, ok? Então, se eu entrar no primeiro menu de ajuste de brilho, eu vou estar lá, brilho 100%, e eu posso utilizar os mesmos botões, o da direita e da esquerda, para fazer a variação do brilho, ok? Para a mesma coisa, né, do contraste, então vou sair aqui utilizando o mesmo botão que eu entrei, sair do ajuste de brilho, tá? Troco de menu e entro. Entrando eu posso variar aqui o contraste, tá? Variando o contraste aqui, saindo, se eu apertar o botão selecionar, eu volto para minha listagem de menus. Indo para o próximo, que é o estado do relé. Então, se eu entrar no relé, ele vai começar como 0, né? Foi a lógica que eu coloquei no meu sketch, ok? Se eu apertar o botão de cima, ele acende a minha lâmpada, tá? Estado on. E se eu apertar o botão de baixo, ele apaga a minha lâmpada, ok? Então é assim que funciona. Eu troco de menu, saindo aqui desse menu, e eu posso fazer quantos menus eu quiser aí, né? Na verdade, diversos menus aí pode ser implementado utilizando esse LCD Shield e 2C, ok? Então é isso, pessoal. Indo aqui para o código, eu vou dar uma breve explicada sobre o funcionamento dele, tá? O que foi adicionado. Então, da última demonstração, eu acrescentei mais algumas funções, né? E agora nessa nova sketch aí, tem algumas coisas diferentes também, ok? Eu acrescentei aqui a definição, né, do pino 7, que é o pino que está sendo utilizado na programação para acionamento do relé, ok? Aqui as variáveis acrescentadas também um menu count para fazer a contagem do menu, a variável cell, né, que verifica, né, eu estou utilizando ela para verificar o estado no botão selecionar, né, e a mais abaixo o estado inicial aqui, né, na verdade o estado do relé, eu estou inicializando ele como 0, né, para a lâmpada começar apagada assim que eu inicializo o meu software. O setup eu acrescentei, né, a definição do pino do relé, né, que é o pino 7, como saída, e escrevo no pino, né, o estado do relé. Como lá em cima está 0, tá? Aqui ó, pino relé, estado do relé igual a 0, então meu relé vai começar, né, como desligado, ok? Vou para a tela de inicialização, até aí a mesma coisa, tá? Feita aquela tela de inicialização, eu caio no loop. No loop, eu vou ficar lendo os meus botões, certo? Da mesma maneira que era antes. Feito isso, eu imprimo na serial, tá? Como demonstração, aí você pode retirar essa linha se quiser, né? Que a gente não vai utilizar, por exemplo, o serial monitor, mas você pode monitorar pelo serial aí também se você quiser, tá? Dou o delay de 100 milissegundos, ok? E vou para essa função de atualizar menu, tá? Lembrando que eu li o botão, atualizei aqui deu uma atrás de 100 milissegundos no meu loop e vou para a função atualizar menu. Indo para a função atualizar menu, tá? Se um dos botões, né, desses daqui for selecionado, ok? No caso, o botão da esquerda, o botão da direita, eu vou fazer um acionamento, né, uma troca de menu, tá? Se o botão da esquerda for pressionado, eu diminuo a minha contagem de menu, né? Eu decremento. No caso, aí meu menu, né, contagem de menu inicializa com 0, tá? Então, se eu for fazer um botão da direita, né? Se eu pressionar um botão da direita, eu incremento 1.
Então fica nessa daí. Se eu botão da direita, eu incremento, botão da esquerda, eu decremento, tá? E também fico monitorando, vendo se um botão de seleção não foi pressionado, porque se ele foi pressionado, eu vou entrar dentro do menu e vou fazer o respectivo, né, função dentro do menu, tá? Feito isso, eu, né, nessa atualiza menu, eu verifico qual botão foi pressionado para assim eu saber se eu atualizo ou não o menu, tá? Feito isso, eu chamo a função para tratar o botão, tá? Lembrando que aquela função de trata botão impede que eu fique segurando o botão e ele sai variando, tá? Então somente quando eu pressionar ele vai variar o estado, né? Então ele vai fazer o acionamento diferente, tá? Feito isso, eu vou para minha lista de menus. Lembrando, se eu apertei o botão da esquerda, eu decrementei. Se eu apertei o botão da direita, eu incrementei. E se eu pressionei o botão de seleção, eu vou entrar dentro desse menu, ok? Então, vou para a lista de menus, tá? Entrando na lista de menus, eu tenho aqui os meus menus, tá? Menu 1, ok? Para se a minha contagem foi igual a 0, né? Que no caso aí seria a minha tela inicial, ok? Se minha contagem de menu for igual a 1, que aí é o ajuste de brilho, né? O segundo menu aí. Se não, se o segundo, né? Se o menu conte for igual a 2, eu tenho o meu terceiro menu. Ou se o menu conte for igual a 3, eu tenho aí meu quarto menu, que seria o estado do relé, ok? Agora, se eu apertar o botão novamente e incrementar, concorda que a contagem de menu vai para 4? Se for para 4, eu tenho o tratamento dessas condições também, tá? Aqui no caso, se for para 4, eu volto para o menu 0, né? Eu zero a contagem do menu, então eu vou para a minha tela inicial, tá? Se minha contagem for para menos 1, né? Quando eu estou voltando os menus, eu declaro aqui, né? Atribuo minha contagem de menu igual a 3, então ele volta para o menu do estado do relé, ok? Então é isso, esses aqui são os meus menus, ok? No primeiro menu é simplesmente aquela mesmas mensagens da tela inicial, tá? No menu 2, aqui, né, quando a contagem estiver em 1, tá? Que é o meu menu do brilho, eu tenho aqui, né, a atualização da tela do LCD, né? Eu escrevo na primeira linha ajuste de brilho, ok? Na segunda linha, eu imprimo aqui tudo em branco, tá? Porque se não imprimir essa parte tudo em branca, vai ficar aquele labdegarage.com da tela inicial, né? Então praticamente aí eu atualizo a tela de baixo, a linha de baixo e a linha de cima, para vocês verem lá que é aquela mensagem de ajuste de brilho, ok? Agora, se eu clicar no botão selecionar, né? Se o meu selecionar for igual a 1, tá? Ele vai entrar no menu e enquanto ele não apertar selecionar novamente, ele vai ficar preso dentro daquele menu. Então ele ficando preso daquele menu, eu consigo fazer a alteração do que tem dentro do menu, tá? No caso aí, como é o ajuste de brilho, se eu fico lendo a minha pino analógico, né? E eu chamo o ajuste 1. O que esse ajuste 1 faz? Esse ajuste 1, ele é uma função, tá? Que eu fiz aqui, a função dos ajustes, ok? Que eu trato dentro do menu, tá? Então eu tenho o menu, tá? Que é a tela em si, ok? E eu vou dentro do menu fazer alteração nos ajustes, ok? Então aqui no caso lá foi ajuste 1, indo para o ajuste 1 eu tenho aqui as minhas condições de tratamento dos botões, né? Semelhante àquela anterior, na demonstração anterior. Então aí eu faço, né, o controle do BW no brilho, tá? Se eu apertar o botão da esquerda,
eu diminuo o brilho. Se eu apertar o botão da direita, eu aumento o brilho, ok? Saindo dessa função ajuste 1, eu volto, ok? Para o meu menu lá do ajuste brilho, ok? Então eu saio, limpo o LCD, tá? Limpo toda a tela, escrevo novamente o brilho, tá? Brilho igual a porcentagem, que foi a conversão que eu fiz lá dentro do ajuste, e imprimo também o símbolo de porcentagem, tá? Feito essa atualização, né, do valor ali no meu brilho, eu verifico se o botão, se algum botão foi pressionado, né? Porque o que acontece, se eu não fazer esse tratamento, meu display vai ficar atualizando toda hora, tá? E o que acontece? Aí ele pisca muito rápido, ok? E aí eu não consigo ler direito o meu visor, ok? Fazendo isso no ajuste 2, que é quando ele fica preso ali no trata botão 2, até um botão ser pressionado. Quando qualquer botão for pressionado, eu vejo se esse botão é o botão de seleção, tá? Se for, eu zero ele, né? Eu desvalido para eu poder sair de dentro do menu, tá? E faço novamente o tratamento de botão para saber se o botão foi despressionado. Então, como que vai funcionar? Meu botão 2, né? Trata botão 2, verifica se o botão está despressionado. Se tiver despressionado, ele fica preso aí. Agora, se eu pressionar um botão, ele passa, tá? O trata botão, ele vai verificar se o botão que eu pressionei continua pressionado. Se eu tirar o dedo, ele consegue passar por esse if aí, ok? Passando, eu vou sair, tá? Desse menu. Saindo desse menu, eu caio no if. Ou seja, se eu pressionar de novo o botão para entrar no menu, eu vou estar lá, né? Brilho igual a porcentagem do brilho, tá? Se eu não pressionar, ele só vai ficar imprimindo aqui no caso aquela mensagem de ajuste brilho, ok? Aí se eu apertar o botão da direita, eu troco de menu, minha contagem incrementa. Então é isso, explicando aí bem por cima, tá, pessoal? Se vocês quiserem ter na nossa rede social, tá? O código completo a gente disponibiliza, ok? E aí a gente faz aí os tratamentos dos menus, tá? Nessa ideia aí, ok? Lembrando também que aqui temos o menu do relé, ok? Então se eu apertar o botão selecionar, tá? Eu entro no menu. Se eu apertar o botão de cima, tá? Eu aciono. Se eu apertar o botão de baixo, eu desligo, ok? Então é isso. Espero que tenham gostado desse tutorial. Até a próxima.